Olá pessoal, nessa videoaula eu vou mostrar para vocês como que a gente faz análise topológica dos dados usando o software ArcGIS Pro. Essa aula se destina aos meus alunos da graduação, porém ela pode ser aproveitada pelos demais espectadores para poder aprender como que mexe com essas ferramentas de topologia no ArcGIS. Bom, a gente finalizou um exercício em que a gente fez georreferenciamento e vetorização de alguns arquivos e geramos esse mapa final, que é assim que o projeto vai finalizar no exercício que está aí no vídeo que foi compartilhado anteriormente. Bom, eu quero ver agora se essa vetorização dos polígonos e das linhas, principalmente, foi feita de maneira correta e se não sobrou nenhum errinho ali de conectividade, de sobreposição, de buraco dos dados, entre os dados, que são relações que a gente chama de relações topológicas dentro do software. As relações topológicas, de uma maneira muito resumida, são as relações espaciais que essas entidades gráficas, que são os pontos, linhas e polígonos, desempenham dentro do software em cima de uma estrutura de coordenadas que rege a espacialização das informações. Bom, para fazer isso, a gente tem que acessar a tela do catálogo, que normalmente está aqui no canto direito. Se você não localizar ela aqui, você vai encontrar ela em visualizar, aqui em cima, e o painel de catálogo. O meu software está em inglês, mas vocês vão conseguir acompanhar também no software em português, caso não esteja com ele em inglês. Bom, aqui no catálogo, a gente vai conseguir localizar as pastas que estamos trabalhando, e a gente vai localizar primeiro essa pasta onde foi feito o projeto. Então, dentro da pastinha aqui, Folders, a gente acha a pasta do projeto e acha aqui também o geodatabase que foi construído automaticamente para esse projeto. É muito importante a gente localizar o geodatabase porque a topologia roda dentro desse pseudo banco de dados que é o geodatabase do ArcGIS. Então, se a gente não tiver um geodatabase, precisamos criar um, mas eu já tenho esse aqui. E o primeiro passo, então, vai ser clicar com o botão direito do mouse, escolher Novo, aqui em cima, Feature Dataset, que é um conjunto de dados de feição. Quando eu clico aqui, ele abre uma telinha para eu determinar um nome desse Feature Dataset. Eu vou chamar de Topologia. E o sistema de coordenadas precisa ser o mesmo sistema de coordenadas dos meus dados, preferencialmente também do projeto, se tiver tudo certinho. Então eu vou colocar aqui o sistema do mapa atual. Eu recomendo dar uma olhada aqui em cima em Environments, em ambientes, para verificar se ele está de fato colocando aquele sistema de coordenadas. Aqui ele está retornando para o Web Mercator porque os dados automáticos do Basemap apareceram aqui no meu projeto. Então eu venho aqui e troco para o meu Sirgas 2000 UTM-23 Sul, que é o sistema do meu projeto. Conferindo que está tudo certinho, é só executar. Agora ele criou para a gente, vou mudar aqui embaixo para a tela do catálogo, dentro do Geodatabase, que é esse tamborzinho, o conjunto de dados de feição, que é uma estrutura de organização de arquivos onde a gente pode colocar as nossas feições, que no caso são os arquivos shapefile. Então agora a gente vai importar esses arquivos para esse Feature Dataset, clicando com o botão direito do mouse, escolhendo aqui em cima Importar Feature Classes. Ele vai reconhecer as feições que estão dentro do meu projeto. Eu estou aqui na tela de Layout, tanto faz se eu estiver nessa tela aqui de projeto. E aqui eu consigo puxar os arquivos Drenagem e Morfologia. Para esse exercício não precisamos olhar as localidades porque são somente pontinhos dentro da área de estudo. E esses pontinhos eles estão nitidamente dentro de áreas definidas, então não preciso ver se tem alguma relação de pertencimento e tudo mais. Então eu vou deixar do jeito como está, só drenagem e morfologia. Ele vai jogar dentro daquele Feature Dataset que foi criado no nosso Geodatabase. Aqui em Environments posso reforçar a aplicação do Sirgas 2000 TM23 Sul. E é só. Então ele está copiando esses arquivos para dentro do Feature Dataset. Se eu não tiver esses arquivos aqui no projeto, basta buscá-los na pastinha aqui. Mando executar. Volto lá no catálogo e verifico que agora dentro do Feature Dataset eu tenho os mesmos shapes como classes de feição dentro desse conjunto. É uma cópia desses arquivos que estão aqui embaixo.
Então, a alteração que a gente pode vir a fazer nesses arquivos aqui que eu estou indicando aqui dentro do topologia não afeta os arquivos originais porque foi feita uma cópia. Agora a gente cria a topologia dentro desse feature dataset, né, do conjunto de dados de feição. Então eu clico com o botão direito do mouse, escolho novo, topologia, topology. A gente nessa primeira tela define aqueles arquivos que a gente vai aplicar a topologia e aqui para a gente não tem uma importância de rank. Caso tenha, você pode ordenar aqui. Se a gente tivesse importado todos os arquivos, aqui a gente poderia escolher quem que a gente vai selecionar. Eu mando passar para o próximo. Agora eu preciso adicionar as regras. E aqui está em inglês, vai ficar um pouquinho diferente de quem estiver vendo em português. Então tente localizar aí a regra correta. Então eu clico aqui para adicionar uma nova regra. Ou posso adicionar aqui em cima, dá na mesma. Vou colocar a drenagem. Aqui não tem subtipo e aqui no campo Rule das regras, eu dou 2 cliques para aparecer essa lista suspensa. No meu caso, as linhas elas não podem ter um espaço, uma espécie de buraco, né, de ausência de conectividade entre elas. Então é must not have dangles, vamos achar aqui, must not have dangles. No português, salvo engano, está não pode conter dangles, acho que dangles não foi traduzido. Anteriormente, dangles poderia aparecer como buracos, mas deve estar como não deve conter dangles ou não deve conter buracos ou espaços, algo do tipo. Para as linhas vai ser só, porque a gente quer que elas estejam conectadas, logo elas não podem ter esses buracos, essa ausência de conectividade. Depois eu clico aqui para adicionar uma nova regra de topologia, agora para morfologia, e a regra é que um polígono não se sobrepõe ao outro, né? Ele tem que estar perfeitamente adjacente um ao outro, e que ele também não tenha buracos entre um e outro. Então a primeira que aparece para mim, must not have gaps, que não pode ter buracos. Eu adiciono novamente aqui embaixo morfologia, e a regra aqui é que não pode ter sobreposição, must not overlap. Então não pode sobrepor uma área à outra, né? Isso dentro de um shape só. Para esse exercício basta essas regras, para outras situações a gente pode olhar outras regras. Vou avançar para mostrar as próximas telas, mas nas próximas a gente não vai mexer em mais nada. Na próxima a gente pode colocar um limite de tolerância, que no caso 1 milímetro, um limite máximo aqui para a gente. Se quiser dar uma tolerância maior, em outras situações que não esse exercício poderia ser feito. Aqui ele está só demonstrando as regras e as feições, e a gente pode finalizar. Ele vai criar a topologia, e é normal que ele apareça com a topologia aqui dentro do nosso feature dataset, mas tem acontecido delay, então ele demora um pouquinho aqui, a gente pode atualizar. Agora ele apareceu. Então eu vou com o botão direito em cima aqui do Feature Dataset, mando atualizar no Refresh e ele agora apareceu. Caso não apareça, dá para trabalhar ainda, porque ele dá esse delayzinho de vez em quando, então não se desespere. Eu posso jogar essa topologia aqui para a tela, mas isso vai confundir um pouco a minha organização, porque eu já tenho o meu mapa e o meu layout. Então, para ficar um pouco mais organizado, eu venho aqui em cima em Novo Mapa, New Map, e adiciono um novo mapa aqui em branco. Esse mapa é só para olhar a topologia, só a título de organização eu vou clicar aqui em cima em Map 1, vou apertar o F2 no teclado e digitar topologia, simplesmente para eu me organizar, não serve para mais nada além disso. A gente precisa validar essa topologia antes de executar os processamentos, né, nela. Então tem duas formas, a gente pode validar aqui de uma vez antes de colocar no programa ou depois. Eu vou fazer de uma vez porque ela apareceu para mim. Eu venho com o botão direito do mouse e em cima de topologia e escolho validar. Validação de topologia. Ele processa, termina, não dá nenhum recado, é isso mesmo, ele só confere e executa ali a análise. Então eu pego agora esse Feature Dataset, que é esse conjuntinho aqui,
e jogo para dentro do programa. É só clicar e arrastar. Pode ser aqui na tela em branco mesmo ou lá no canto, vai dar na mesma. Vou soltar aqui e aí ele carrega para mim o shape de morfologia, a drenagem e a análise da topologia. Então, quando eu olhava para esse dado aqui original, parece que ele está perfeito. Eu olho aqui, está bonitinho, eu vejo a drenagem aqui, não enxergo nenhum erro, não tem buracos nenhum. E quando eu olho aqui na morfologia, também não enxergo problemas olhando assim rapidamente. Quando eu venho para topologia, ele já marca algumas coisas para mim. Primeiro, esse contorno todo a gente vai desconsiderar como erro, porque é o limite do dado. Aonde as drenagens terminam, também não é erro, porque ele tem, aqui onde ela começa ou termina, é o limite do dado. Mas ele já indica aqui para mim que existe um erro na drenagem aqui no centro da tela e que existe um erro aqui na morfologia ali em cima também. Então agora, para os alunos que vão me entregar exercício, a gente vai fazer a seguinte forma para entregar. Vou ocultar aqui para ganhar espaço na tela. Vou dar o zoom, de modo que apareça todos os dados, botão direito aqui no arquivo, zoom to layer. E aí eu venho aqui em cima na aba de editar, na aba de edição, pode estar aqui no map, a gente troca para editar. Está falando aqui que não tem topologia, a gente troca aqui para a topologia que a gente criou, que é esse topologia topology. Se não tiver sido validado ainda, é possível validar aqui nesse momento. Para isso, basta você clicar aqui em cima em Error Inspector, no inspetor de erro. Ele vai abrir uma telinha aqui embaixo e aqui tem o botão de validar. Então, se não tiver funcionado lá atrás, a gente manda validar aqui, ele processa e agora passa a ficar assim verdinho como o meu. Quando a gente tira, na medida que a gente movimenta o zoom, ele atualiza os erros aqui embaixo. Então, os alunos que vão entregar exercício vão fazer o seguinte: vão colocar um zoom pequeno aqui em cima para poder enxergar tudo. Vão abrir essa telinha aqui para mostrar quantos erros que aparecem. Aqui no meu caso tem 0 de 9. Então, 0 selecionados de 9 erros que existem. Eu quero ver a tela total. Se você tiver centenas de erros aqui que não apareça aqui tudo, só tira o zoom, porque ele vai ficar vermelhinho aqui na tela, eu vou conseguir enxergar. E vai me mostrar esse número aqui, 0 de X selecionados. Aí vocês vão abrir lá a ferramenta de captura de tela, vão tirar uma nova captura da tela inteira. Então é só clicar aqui em salvar captura, salve em algum lugar, por exemplo, erros, Danilo. Então essa é uma das entregas. E aí coloca lá no Classroom essa tela com a captura dos erros de topologia. Além dessa captura de tela que vocês vão fazer, vocês vão me entregar outras coisas, que é o seguinte. Depois eu mostro aqui como que corrige os erros que apareceram. Volta aqui na tela do mapa. Vou fechar esse inspetor de erro aqui. Dá uma olhada lá no seu mapa de geomorfologia que está com Sirgas 2000. Abre as propriedades dele, botão direito, propriedades. Vai lá na aba Source, que é a fonte dos dados. Referência espacial. E tira uma captura dessa tela também, que pegue desde aqui em cima, Layer Properties, que tenha o nome do seu arquivo, que pegue o nome do arquivo aqui, pegue a tela toda e pegue todas essas informações aqui, Sirgas 2000 e tal. Então, venho aqui, nova captura, peguei a tela toda, vou salvar, aí posso colocar lá, Danilo, mapa, Sirgas 2000. Esse arquivo vocês me enviam lá no Classroom também. Além desses dois, você pode cancelar essa tela aqui. Vocês vão lá na pastinha onde vocês salvaram os arquivos. Ah, professor, não sei onde que eu salvei não.
Você vem então aqui no ArcGIS, está vendo os seus dados aqui na esquerda? Clica aqui em cima, olha, o primeiro botão é a ordem dos desenhos, o segundo é a lista a partir da fonte de onde que eles estão salvos. Você clica aqui em cima, dá uma olhada, olha. O meu está na pasta D, base de dados, processos temporários, SIG, 2025 SIG, exercício 1, blá blá blá. Então está tudo nessa pasta aqui, que você consegue localizar a pasta no seu computador. Então eu olhei ali o meu, venho aqui no meu computador, achei minha pastinha, D, base de dados, blá blá blá. E aí vocês vão ver os arquivos, drenagem, localidades, o mapa geomorfológico original, não o Sirgas 2000, e morfologia. Eu quero que vocês me mandem o arquivo formato XML. Como eu tenho o Microsoft Edge instalado no meu computador, ele aparece aqui para mim como Microsoft Edge HTML Document. Então eu quero todos esses HTML Documents que aparecem, que para vocês provavelmente apareça como XML. Para ficar mais fácil de localizar isso, basta clicar aqui em cima em tipo, e aí ele vai organizar por tipo de arquivo. Vocês vão ver que é um para drenagem, um para localidade, um para morfologia e um, que é o auxiliar, para o mapa geomorfológico. Esses 4 arquivos vocês vão me enviar também pelo Classroom. Então, repetindo, o que vocês vão mandar pelo Classroom? O layout do mapa, que todo mundo, ou a maioria, já enviou. 2, tela de erros topológicos, sem nenhum tipo de correção dos erros topológicos. 3, tela da referência do mapa Sirgas 2000, o mapa que foi projetado para Sirgas 2000, TM23 Sul. Só para limpar aqui a tela, vou deixar aqui. 4, mais 4 arquivos XML, que pode aparecer como HTML Document, dependendo do tipo de programa que você tem instalado no computador. Então essa é a entrega. Quem já entregou o layout, falta entregar todos esses outros arquivos aqui também. Fechou? Entregou isso, finalizamos o exercício. Agora, vou mostrar para vocês como que a gente trabalha a correção da topologia para ficar aí como dica para o futuro, não para a entrega do exercício. A gente vem aqui, lá na tela da topologia, né, voltando aqui a tarefa. Então, a gente vem em inspetor de erro aqui em cima, então estou na tela de topologia, na tela de editar aqui em cima, os dados na tela, inspetor de erro, aparece aqui cada um dos erros. Então, o primeiro da drenagem, eu cliquei no início da linha, ele selecionou aqui na tela para mim. E aí ele a minha linha ela começou aqui. Então ele entende que esse dangle, que é um buraco, uma falta de conectividade, uma ausência de conexão, a linha está terminando ali no nada, mas na verdade é o início da linha. Então isso não é erro. Então eu venho aqui em cima, perdão, aqui à direita, na aba Fix, que é na aba de corrigir, de consertar, e vou marcar como uma exceção. Então o próximo, esse aqui também é uma exceção. Esse aqui que eu estou clicando também. Não estou enxergando direito. Clica nele, pode escolher aqui, ó, Zoom to, que ele dá um zoom para a gente, não ficou tão pertinho, porque é por causa da minha configuração de tela. Então esse aqui também é uma exceção. Olha que na medida que eu vou aproximando, ele vai sumindo os erros aqui, porque ele mostra os erros com base no zoom da nossa tela. Então eu vou voltar aqui, vou dar o zoom para a topologia toda. Esse daqui também é exceção. Esse daqui também é exceção. Esse daqui já não é, porque está aqui no meio, tem que entender o que é aquilo. Então, olha, 2 e 4 são exceções, marque como exceção. Então, não tem que mexer nisso. Esse daqui, posso pedir para ele dar o zoom não foi tão bom, vou aproximar. Parece que não tem erro nenhum, Quando a gente chega, faltou um pouquinho, então minha linha não ficou conectada. E aí, além disso, olha, o certo seria conectar lá em cima.
Então, para editar, para consertar isso, a gente tem que fazer uma edição do shape, não tem outro jeito. É só editando com as ferramentas de edição. Quando a gente clica aqui na tela, na aba do Fix, ele dá opções semi-automatizadas para a gente corrigir. Então, se para você alguma dessas opções funcionar, beleza, você pode usar. Se não, você tem que vir aqui na aba de editar, modificar o shape, editando os vértices, movendo, usar alguma dessas ferramentas aqui para poder consertar, e depende de cada situação. Nessa situação aqui, eu poderia, por exemplo, escolher a ferramenta Extend, que ele vai estender essa linha até a próxima linha identificada. Qual que é a máxima distância que você permite? Eu não olhei, não sei certo, poderia verificar, mas eu vou colocar 1 metro, que deve atender. Aperto Enter, e aí ele puxou minha linha para cá. Agora não, eu quero que ela conecte aqui. Aí eu tenho que fazer uma edição do shape, não tem jeito. Então eu tenho que vir aqui, vou desligar as outras coisas para a tela ficar mais limpa. Vou selecionar aqui, estou na aba de editar, vou selecionar, posso marcar aqui para ficar mais fácil. E vou achar aqui a ferramenta de editar vértices, que está aqui. Aí eu pego esse vértice, clico nele e puxo aonde ele deveria estar. Então era aqui, foi para lá. Se eu der um clique fora, aqui ele tira a seleção, ou eu clico em limpar a seleção. Cliquei fora, ajustou, tem que salvar. Isso é edição de shape. Então mando salvar, tem certeza? Sim, beleza. Seguimos. Vou dar o zoom aqui no morfologia. Eu desliguei a topologia, então ele sumiu aqui com os erros. Daí, o próximo erro que eu tenho aqui, drenagem, também é exceção. É o fim dela, no fim do mundo ali, então é exceção. Esse aqui, drenagem, vamos ver o que ele é. Mesma coisa, uma exceção ali em cima, não é erro. Próximo, morfologia, não pode ter buraco. Aí ele está entendendo que o fim do arquivo morfologia é como se fosse um buraco para o resto do mundo. Não, não é. Não tem que criar algo para fora só para ele conectar com alguém. Como a gente não define um limite para isso, ele considera o resto do mundo. É só ignorar, marca como exceção. E aí tem o último aqui embaixo, que é alguma coisinha aqui. Então percebem como que a gente, olhando o dado, a gente não enxerga, né, esses problemas, e aí quando a gente faz a análise de topologia, ele consegue enxergar os micro problemas que existem nesse arquivo. Então o que é isso aqui? Existe uma sobreposição aqui, olha, essa parte que está vindo de cá, do sudoeste para nordeste, eu acabei passando essa linha quando, teoricamente, ela deveria fazer a curvinha aqui. Existe uma sobreposição dessas áreas. Aí eu tenho que escolher qual que é o correto. Essa área que está sendo sobreposta, ela deve ser da tipologia de sudoeste ou da tipologia de leste. Aí isso a gente que escolhe. Então esse canto aqui, ele cliquei nele para saber o que é. Ele é uma planície de inundação e esse canto de cá, ele é um terraço fluvial. Então quem é o gestor do dado, quem está trabalhando com ele, é que vai ter que entender para que lado que deve ficar. Então se a gente clicar, aí quando a gente manda corrigir, ele dá algumas opções. A gente pode criar uma nova, que não é o caso. A gente pode juntar essa classe para alguma delas, ou a gente pode remover essa sobreposição criando um buraco, que também não é o caso. Então, se eu der uma olhadinha no mapa, né, original, isso está aqui assim, olha. E aí isso aqui, o original está aqui, e no meu desenho, me parece que o amarelo, que é a planície de inundação, que está invadindo a área do terraço fluvial. Então deveria ser terraço fluvial. Então eu venho para cá, vou lá no Fix, vou fazer o Merge, ele vai perguntar em quem. Como ele não puxa ali a tabela de atributos automaticamente, ele fala, é nesse aqui da direita, que você clica e vê, ou é no da esquerda? Não, eu quero no da direita. E aí eu dou um Merge, e aquele pedacinho passa agora a fazer parte ali do lado direito. Então,
é só a gente voltar aqui em salvar. E está pronto, fizemos a correção topológica do nosso arquivo. Ah, professor, mas aí o meu mapa final, que está bonitinho aqui, com o layout e tudo, ele está com os erros topológicos e eu não queria deixar assim, porque na minha empresa eles vão exigir que esteja correto. Perfeito, é preciso corrigir aqui também. Então eu tenho algumas formas, a gente pode copiar a simbologia daqui para jogar para lá, mas o layout já foi todo montado aqui. Então eu quero só modificar a base, né, a fonte desses arquivos, mantendo essa estrutura que já está montada aqui. Então eu posso fazer o seguinte, aqui no shape de morfologia, eu vou com o botão direito, acesso às propriedades, e eu vejo que aqui em Source, ele está salvo em D, base de dados, SIG, arquivo morfologia. E o arquivo que eu criei, que eu mostrei para vocês, é a que a gente criou, né? Está dentro daquele feature dataset. Então eu posso setar, né, definir aqui a fonte do dado e acho aquele arquivo que eu acabei de montar. Então ele está na minha pasta aqui de base de dados, processos temporários, 2025 SIG, está aqui na pasta do exercício 1, está dentro do meu GeoDatabase, está dentro do meu feature dataset e é o shape de polígono único que existe lá, por isso que ele já indica ele. Vou dar OK. Agora, essas corzinhas bonitinhas que a gente está enxergando para esse arquivo estão linkados com esse novo arquivo. Mando aplicar e vocês vão ver que aparentemente nada vai mudar. Porque o desenho do arquivo é exatamente o mesmo. Agora, aquela sobreposiçãozinha que existia aqui, se eu tento visualizá-la, ela não existe mais. Está certinho. Então não tem mais aquele erro de sobreposição que era exatamente essa pontinha aqui. Então foi corrigido a topologia e foi feito um novo link dos arquivos. A mesma coisa vale aqui para a drenagem. Então eu mostrei que a drenagem ela tinha um errinho aqui, olha, quase invisível. Então eu venho aqui no meu shape de drenagem, acesso às propriedades, lá na aba da fonte, que é Source, aqui vou definir a fonte desse dado, aí eu acesso aquela mesma pasta, então está dentro da pasta do projeto, Database, ele já estava na pasta do projeto, né? Database, exercício 1 GeoRef, a Feature Dataset, que é a topologia, shape de drenagem, que é o único shape de linha. Ok? Aí agora ele carrega esse novo link. Quando eu mandar aplicar, ele vai dar uma piscadinha na tela e vai conectar agora com aquele novo arquivo que está ajustado. Manda aplicar, olha lá, ajustou lá em cima. Ok? Então só para voltar aqui para a tela, Zoom to Layer. Está tudo certinho aqui agora, nesses dois arquivos. O layout permanece inalterado, porque não mexemos. E esse aqui, que foi um mapa de trabalho, ele já não precisa mais para essa situação. Poderia fechar aqui, não preciso salvar essa última opção. Então é isso. Valeu, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um abraço e até mais.